bom dia. Iniciando o ano aí com o nosso primeiro episódio do Labcast, de volta. Esse ano bastante promissor. Hoje, com um tema muito bacana. Hoje nós temos uma campeã na nossa sala aqui para falar com a gente. Sou Gelson, coordenador do Lab Fecomércio. Tenho aqui ao meu lado hoje minha amiga, minha parceira, co-host, Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia, Gelson. Hoje promete esse podcast aqui, hein? Muito obrigada pelo convite, vai ser muito bom. Hoje promete. Tá animado o podcast hoje? Bastante. Bastante? Uhum. Então tá, vamos nessa então. Hoje a nossa convidada é a Júlia Giovanaz, que participou do nosso ciclo de aceleração, né, com a Protege Química. Uma salva de palmas para a Júlia, que está aqui hoje com a gente. Muito bom dia. Muito bem-vinda. Testemunhar o Lab Fecomércio. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Tanto no último ciclo de aceleração, que a gente teve a felicidade de sair campeãs. Foi muito importante para nós. Espero que eu consiga passar um pouquinho aqui nesse momento. Que legal, que bacana. Júlia, a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer. Quem é a Júlia? Sim. Antes da Protege, quem é a Júlia? Olha, essa é difícil, hein? Essa leva um tempo aí pra gente explicar, mas é sempre bom a gente se olhar e refletir dessa forma, né? A Júlia, ela antes da Protege era uma estudante, né? A gente desenvolveu a Protege no ensino médio. Então, antes da Protege, eu cursava o curso técnico em Química na Fundação Liberato, que é uma escola técnica aqui do Rio Grande do Sul. E essa escola ela é muito voltada para pesquisa. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer alguma pesquisa, algo que eu pudesse trazer algum resultado, seja bibliográfico ou, enfim, algo prático. Fez Química? Química, Técnico. Caramba, Química é difícil. Era mais ou menos. Nossa. Assim, não foi fácil para mim, né? Eu passei todos os anos, assim, um pouquinho com dificuldade, mas consegui finalizar o curso. E aí, essa escola, ela possibilita várias coisas, assim, não só o curso técnico, mas os alunos, eles são influenciados desde o primeiro ano a ter uma autonomia, a desenvolver projetos, enfim. Então, no Liberato, antes da Protege, eu já me envolvia em atividades, assim, extra-classe, que não tinha nada a ver com a química. Eu acho que isso foi muito importante para um perfil mais generalista, que hoje me contribui na empresa. E no Liberato, eu fui presidente do Clube de Relações Internacionais, participei do Grêmio Estudantil. Eu gostava de me envolver em várias atividades extra-classe, assim. E isso foi me desenvolvendo em diversas áreas. E eu acho que na Protege foi essencial, assim, que a gente já vem não só com um conhecimento, né? Eu experimentei várias coisas. E a Liberato, eu acho que para quem já estudou, já ouviu falar, é um divisor de águas. Os estudantes de lá saem bem diferentes, assim. A escola, ela propicia isso. Então, eu acredito que eu era uma estudante que gostava disso, assim, de me diversificar, né? Tanto nas atividades, quanto com os amigos. Eu tinha vários grupos diferentes. Eu não sou muito de ficar em uma coisa só, assim. Eu vou mudando e experimentando. Eu sou bem curiosa, assim, do que fazer. E isso desde criança. Então, eu acredito que a Júlia, assim, se eu fosse definir, seria uma guria, assim, naquele momento com bastante criatividade, bastante energia para fazer coisas diferentes. Gostava bastante disso, né? Legal. Tu tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 24, acabei de fazer. 24 anos. Fiz aniversário recentemente. E é interessante. Parabéns. É interessante ouvir ela falar, porque ela é exatamente assim como ela contou. E acho que a história de vocês também se reflete muito, não só no negócio, mas quando a gente conhece um pouquinho mais da pessoa Júlia e da pessoa Fran também, né? Sim. Muito legal. Isso eu e a Fran, a gente estuda juntas, desde que a Fran é minha sócia na Protege, né? Desde o ensino fundamental. E aí, esses tempos, eu estou participando de uma competição de jovens empreendedores, que é GSE, essa competição. E aí, eu tive que resgatar a minha história empreendedora. E aí, eu resgatei a minha amizade com a Fran. E a gente é colegas desde os 8 anos de idade. Nossa. E naquela época, ela era minha cliente, que eu vendia as figurinhas do meu caderno. E vendia, assim, as Como figurinhas... assim? Tu vendia as figurinhas do caderno pra ela? Oportunidade de negócio? Não, eu adorava vender. Era uma coisa que minha mãe comprava, até figurinha pra eu vender. Eu tinha um catálogo das minhas figurinhas. E aí, a Fran disse que eu cobrava preços absurdos, que era 50 e 25 centavos.
Tu já Pra tava super época, valorizada. então. Sim. E aí ela era minha colega desde lá. E a gente passou no Liberato juntas, continuou a estudar juntas, fez o projeto, né, de pesquisa que acabou culminando na tecnologia que hoje a gente comercializa na Protege, juntas. Então, a gente também é complementar, assim, a gente se conhece desde lá, né? Eu costumo dizer que é muito bom isso, porque a Fran, no momento que ela me dá bom dia, eu já sei tudo. Ela tá, o que tá Já sabe o tom acontecendo. E do ela é a dia. mesma coisa, Que né? Ela é a legal. mesma coisa. Então, a gente consegue se ajustar, assim, numa parceria bem legal. Que legal. Bem... Onde é que surgiu essa tua vontade de fazer química? Onde é que, Sim. quero fazer química? Então, a gente já sabia das escolas técnicas, né? É uma possibilidade do ensino público muito boa. Então, dentro das escolas públicas, da opção, né, de escolas públicas, o ensino técnico, ele fornece uma base melhor para passar numa universidade depois. Então, eu já sabia que eu ia para uma escola técnica. E no meu 9º ano, né, que é a 8ª série. Eu já sabia que eu iria cursar o meu ensino médio técnico. E aí, eu comecei um cursinho para passar nas provas, porque são provas seletivas, né, para conquistar uma vaga. E na época, minha irmã passou na URGS, em Química Industrial. Aí eu pensei, bom, vou pra Química, porque se eu precisar de uma ajuda, ela me Já ajuda. tenho. No fim das contas, tava as duas precisando de ajuda. Tava as duas precisando de auxílio. E aí, enfim. Mas o curso não foi tanto o objetivo, sabe? O objetivo era mais a escola. Porque o Liberato, por essa fama de ensino técnico com projeto de ciência, é a escola que organiza a Mostra Tech, que é a maior feira de jovens cientistas da América Latina. Caramba. Então, é aqui em Novo Hamburgo, acontece todo ano, é bem pertinho pra gente visitar. E é muito legal essa potência da escola. Então, a gente escutava, assim, o menino que desenvolveu madeiras ecológicas a partir da pasta de dente foi pro Caldeirão do Hulk, ganhou 30 mil reais. Aí, a fulana desenvolveu não sei o quê, ganhou também alguma coisa. Grandes portas de oportunidade se abrem no Liberato. Então, eu tinha mais a intenção de estudar lá do que exatamente o curso, né? E aí, o curso eu escolhi mais ou menos por isso. E também porque a Fran também queria química e aí eu queria estudar com ela de novo, né? E aí, a gente escolheu o curso dessa forma. Mas eu gostei, no fim das contas. Assim. Isso, no popular, as pessoas já comentam há muito tempo. Há mais de 30 anos tem relatos documentados sobre essa dificuldade com o EPI. De que é muito quente. Imagina tu trabalhar na roça, Nossa, imagina debaixo no de verão. sol quente, né? Se vestindo de plástico. Ainda mais no trabalho da colheita, que é a parte mais árdua desse processo. Então, a gente entendeu isso e desenvolveu um creme. Que ele substitui essa parte plástica, né? Esse equipamento plástico, por um creme. Então, passa o creme na pele, a nicotina não penetra. E aí, o produtor tá protegido para trabalhar de forma que ele quiser, né? Da forma confortável e com segurança. A gente desenvolveu isso em 2019, foi o nosso TCC no curso técnico em Química, em dupla, né, eu e a Fran. E com esse projeto de ciência, a gente rodou o Brasil, a gente foi parar em uma das maiores feiras de jovens cientistas do mundo, ganhou medalha de ouro lá, essa última feira foi em 2022, em Dubai. E aí, todas essas qualificações que a gente ganhou na academia, digamos assim, nos trouxeram essa confiança de seguir adiante, não deixar essa ideia e esse creme só no papel. E aí que a gente fundou a Protege Química, que foi para trazer essa solução de fato para o mercado. E isso a gente fez em 2023, que foi a primeira safra que a gente participou com o produto. E 2024 é a nossa segunda. Então, hoje a Protege Química, ela é a empresa que comercializa, né, o creme protetor de nicotina. E aí a gente vem agora expandindo, né, o próprio ciclo nos possibilitou a gente mapear esses próximos anos para expandir a nossa solução para outros cultivos e se tornar uma referência de cuidado com o produtor rural. Porque a gente entendeu que no agro, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em melhoria de semente, melhoria do solo, do manejo, equipamento. Mas e o produtor? Né? Se não tem um produtor rural, não tem o cultivo. E essas pessoas acabam por um estereótipo da gente achar que é grosso, que é... Não, ele não vai querer, não, inovação não é para ele. Acaba se distanciando e a gente entendeu que isso é um erro. E a Protege Química, ela
para os próximos anos, a nossa missão é nos tornar a referência de quem cuida desses produtores, né? Expandindo a nossa solução para outros cultivos. Aí é uma bela forma de expansão realmente, né? Sim. Porque vocês começam a ocupar um mercado que necessita e que faz parte não só do nosso Brasil como um todo, do estado, e tem uma relevância, né? Que é o produtor. E até vem muito ao encontro do que eu queria explorar um pouquinho mais aqui nesse podcast, que é justamente, né? Nasce de uma dor ali familiar, né? Que vocês visualizaram, principalmente acho que tu, né, Júlia, Sim. conseguiu ver isso muito claramente, os impactos que a doença do tabaco tinha, que a própria, não só isso, mas a própria colheita naquele estado, no pleno calor, Sim. né? Então, como que também foi esse processo para validar isso no mercado? Porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente vê uma dor, obviamente já está muito bem delineado isso, mas vocês viram essa oportunidade e por um propósito também foram atrás de colocar esse negócio na rua e fazer de fato acontecer, né? Então, como é que foi esse processo de validar tudo isso e essa caminhada? A gente disse que não foi algo linear, né? Porque imagina que tu sai do ensino médio, tu já tem um momento que tu precisa definir para onde é que tu vai, né? Já é um momento difícil, assim, da vida, um divisor, né? E aí a gente ainda decidiu empreender. Não foi linear, né? A gente trabalhou como químicas, a gente deixou esse projeto um pouco de lado no início, porque a gente precisava ganhar dinheiro, né? A gente queria ir pro mercado de trabalho logo. Então, não foi bem linear, assim. A gente fazia uma etapa, avançava, deixava o projeto um pouco de lado, avançava. A primeira coisa que a gente fez foi a patente. Porque a gente, em todos os momentos, assim, que a gente falou da nossa ideia, era sempre muito bem recebida. E as pessoas logo nos alertavam, assim, se vocês não fizerem uma patente, alguém vai fazer. E aí, o nosso primeiro medo foi isso, assim, dessa ideia não ser mais nossa, né? Enfim, a gente divulgou muito isso por causa das feiras de jovens cientistas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a patente. E aí, voltamos a trabalhar no mercado, enfim. E aí, após isso, a gente verificou quais que eram as normativas necessárias para que o produto pudesse ser comercializado. E aí, a gente entendeu que ele tem uma eficácia e, para isso, ele precisava ser comprovada, essa eficácia, não só nos testes que a gente fez na pesquisa, mas nos protocolos da Anvisa, né? Então, essa segunda etapa foi isso. E aí, a gente estava com o produto pronto. Agora, a gente precisa mandar fazer. E aí, quem é que paga esse primeiro lote? Né? Então, a gente fez todo um movimento, tanto do nosso trabalho que a gente tinha se organizado, quanto a família ajudou, para que a gente pudesse, de fato, ter o produto na mão. Porque nesse mercado que a gente atua, que foi o primeiro mercado, que é o mercado fumageiro, a gente visualizava que 2 gurias chegar lá simplesmente com uma ideia não ia dar, sabe? A gente não seria tão levado a sério, assim. A gente precisava ter o produto na mão para dizer, tá aqui, é só comprar. Então, foi algo que a gente decidiu logo de início, assim, que a gente precisava ter na mão. E aí, 2023 foi o ano que a gente começou a vender, de fato, isso, né? Mas de 2019 a 2023 foi esse período, assim, de conseguir tirar a ideia do papel, juntar dinheiro, todo esse processo, né? E a própria decisão de, será que a gente vai? Ou será que eu fico aqui na química? Porque eu já tinha um emprego estável, né, no polo. E meu pai... E não é fácil entrar no polo. Exato. Meu pai, ele dizia assim, meu Deus, todos os meus amigos que entraram no polo, né? Entrar no polo era... tá trabalhando no polo, sabe? E aí, a própria família aceitar, assim, que a gente seguiria um caminho diferente, não iria do ensino médio para a faculdade, da faculdade depois arranjar um emprego, né? Não só o processo de fato, de tirar a ideia do papel, mas nosso, né? De decidir empreender. Eu acho que isso foi... Esses 4 anos foi para isso, né? É um processo que exige um protagonismo imenso para ir, muitas vezes, contra muitos paradigmas que já estão muito sólidos, assim, e todo mundo entende. E eu vejo que também o fato de vocês serem mulheres jovens, às vezes num mercado muito tradicional, pode se gerar diversos desafios ali que só quem vive sabe, né? Porque... obviamente estão propondo uma inovação e que de fato acho que vem muito ao encontro do que aqui dentro do Lab a gente visa trazer como inovação, que não é somente aquilo que nem a gente falou, no agro é
equipamento. Não, tem muito mais a ser, né? A gente precisa pensar também no bem-estar das pessoas como um todo, que são a grande fonte de tudo isso. E aí, muitas vezes, levar isso para um mercado tradicional muito bem consolidado, sendo mulher jovem, é um desafio também, né? E como é que foram essas barreiras, assim, para vocês? Ou desafios, de um modo geral? Eu acredito que essas barreiras, elas estão até hoje. Porque a primeira conversa que a gente fez, né, assim, com essas grandes empresas, a professora foi junto. Eu fico imaginando. A Júlia e a Fran. Sim. Fran, que idade a Fran tem? A Fran é super A Fran nova é também, mais né? nova que eu. Mais nova, meu Deus. mais Foram nova. colegas, Sim. E eu tô tentando imaginar, assim... A cena. né? Sim. Vocês duas super novas. Sim. Né? E eu ainda tenho Mulheres, 1,5 m, né? né? Pra ajudar. A Júlia no alto de ser 1,5 m, né? Sim. Chegando para falar com pessoas provavelmente muito experientes, Sim. né? Um mercado que acaba tendo um certo preconceito. Sim. Isso não é algo velado, assim. Não deve ter sido fácil. Não. E o fato de tomar a decisão de sair do polo, Sim. né? Uma carreira totalmente estável, com perspectiva, né? E uma coisa que tu tinha também encaminhado pra chegar até ali, né? Não era à toa que tu tava ali também, né? Sim. É um ato bem corajoso e que exige um protagonismo e até mesmo de entender quem é a Júlia, que foi como a gente conversou essa conversa, né? Que era aquela menina, hoje mulher, sempre curiosa, sempre empreendedora, porque se tornou esse perfil, bem como tu falou, generalista, né? Então é uma cena e um ato bem interessante, assim, porque é... Não, várias vezes, assim, as reuniões que a gente... Até hoje, as reuniões que a gente faz, normalmente se não a totalidade de homens acima de 45 anos... às vezes uma mulher que outra, mas no geral, assim, várias vezes a gente já sentou numa sala e eles são os diretores, né? Pessoas que estão à frente dessas grandes empresas, né? Então, é intimidador, mas a gente sempre teve isso desde o início da pesquisa. O não a gente já tem, né? Isso era algo que é até clichê, mas é algo que a gente leva muito a sério. E até isso começou no desenvolvimento da pesquisa, porque a gente precisava de um equipamento que não tinha no Liberato para testar o creme. E a gente sabia que tinha na URGS. E o professor não respondia, o que a gente sabia que era o chefe do departamento desse laboratório. Ele não respondia e-mail, não respondia nada. E a gente vai precisar ir lá. E aí a gente foi lá, falou com o guarda da faculdade, falou, tu sabe onde é que é a sala do professor? Ele, normalmente ele fica lá no laboratório tal. A gente bateu na porta, a gente falou, oi, professor, eu sou a Júlia, eu sou a Franciele. Olha a só. gente tem uma ideia, a gente precisa de um equipamento, e ele abraçou. E bem com isso, assim, se a gente não for lá e bater na porta dele... talvez a gente não tivesse desenvolvido a Protege, porque a gente não tinha o equipamento. E essa mesma postura a gente leva até hoje. Porque a gente sabe que a gente tem essa barreira de... enfim, a barreira de gênero que acontece, a barreira da idade, a própria inexperiência, porque a gente nem teve tempo de entender todo o mercado. Claro. É óbvio que essas pessoas sabem muito mais sobre o mercado que a gente quer entrar, porque elas estão desde de quando a gente nasceu, provavelmente. Então, essa humildade de entender, de ouvir, né, essa experiência. E se a gente ainda tivesse a timidez... Não ia acontecer nada. Não ia pra frente, sabe? Então, isso foi algo que a gente sempre levou e é parte da nossa cultura hoje, o que a gente tenta estruturar como cultura da Protege, sabe? Essa disponibilidade, assim, de ver uma oportunidade e seguir adiante. E correr atrás. É uma atitude empreendedora mesmo. Tu falou que com 8 anos tu já vendia. Sim. Né? Que tu sempre gostou muito de venda, De brincadeira. Né? De brincando, assim. E o quanto isso te ajudou a ter essa... Cara de pau, dá pra dizer? Cara de pau. Ter essa... eu acho que sempre Essa fui. coragem, assim, de enfrentar isso. Porque isso é uma frase clássica, assim, né? O não a gente já tem. Sim. Mas tu ter a coragem de enfrentar e ter a resiliência, que com certeza deve ter tido vários nãos. Sim. Né? Até buscar o sim. Tu acha que isso te ajudou em algum momento? Com certeza. Eu até atrelo a isso, né? De ter sido esse perfil desde criança, assim, de ir adiante, de ser mais protagonista, né? Naquele momento.
Mas o que eu busco mais, assim, de justificativa quando eu penso sobre mim, por que eu sou assim, eu acho que eu não consigo tirar muito da minha família. Acho que é mais uma característica que vem de família, assim. E por quê? Porque eu cresci em meio a 12 primos. 12 primos. 12. Todos eles com uma idade muito parecida. E eu sou a menor e a mais nova. Então, se eu não tivesse, desde criança, uma voz ativa, eu não ia brincar, eu ia ficar pra trás, entendeu? Então, eu sempre tive que, desde criança, pra brincar, sabe? Sempre tive... Com a minha família é bem grande, ela é bastante unida. Então, a gente sempre esteve juntos. E desde criança, assim, meus pais, enfim, falam que eu tenho esse perfil de falar, né? De não deixar quieto, que eu tenho pra falar, enfim, de ser mais protagonista e ativa dentro do núcleo que eu tô. E isso com certeza vem da minha infância, por ter crescido nesse ambiente. E eu acho que isso me contribuiu muito, né? Pra hoje ter essa coragem, né? Eu tive que ter essa coragem desde sempre, né? Pra participar, pra estar no meio. Então, acredito que vem bastante daí também. Que legal. E é muito interessante, sim, porque eu lembro de tinha o teu primeiro pitch, a primeira vez que eu vi, né? E legal, interessante. Aí depois veio os outros, veio a segunda fase, legal, bacana. O último, eu fiz, uau! Nossa! Esse aí tem trabalho da mentora. E o último foi incrível, assim. Foi incrível, assim, né? Que nem eu falei, os outros, legal. Mas o último, assim, eu fiquei, uau, que isso? Como é que foi mentorar essa pequena gigante? Porque já na primeira mentoria que a gente abriu a câmera, eu falei, olha, eu quero te conhecer mais antes da gente falar de qualquer outra coisa. E aí, quando a gente se depara com uma história como essa... que é feita de várias escolhas, assim, é inspirador, né? Qualquer mentora fica feliz, assim, com receber um case como esse e poder contribuir um pouquinho ali, com uma visão diferente, com algo que possa impulsionar elas ainda mais, assim. Então, é um privilégio. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoada com as pessoas que cruzam o meu caminho. E com a Júlia e com a Fran não foi diferente. Porque é um negócio inspirador, que tem um propósito inspirador. E que eu brinco, sempre falo pra eles assim, que quando eu vejo, eu tô falando, a gente tem que fazer determinada coisa. Eu falo, gente, eu sou assim, eu vou acabar achando que eu tô dentro do negócio com vocês e fazendo. E eles vão muito junto, assim. E com a Júlia e com a Fran não foi diferente. É um desafio porque elas vieram muito prontas, né? Elas já tinham uma caminhada imensa, já vendendo, né? Um ano bem significativo para elas, foi o ano de 2024, né? E ainda quebrando novos paradigmas, rompendo novos desafios no mercado. E também uma grande responsabilidade, né, Gelson? Porque essas pessoas passam por nós, passam por, muitas vezes pelas nossas conduções, orientações, compartilhamentos, trocas, e isso sempre impacta a vida do outro, né? Então, uma grande responsabilidade, porque eu tava ali frente a um negócio que eu tenho certeza que só vai mudar o mundo cada vez mais, né? Então, é uma grande responsabilidade. Foi muito bom. Com certeza, sim. E a gente fica muito feliz, né? De ver cases como esse, de ter pessoas como tu, assim, como a Ju, assim, que fazem isso tudo acontecer. Isso para nós é muito bom, muito gratificante. É muito legal. E realmente, sim, chamou muito atenção. Assim, nossa! Eu tava bem nervosa. E isso é algo que, né, enfim... em todos os programas e oportunidades que eu já tive pra falar, eu sempre fico bem nervosa no início, né? E no último era o que eu tava mais nervosa. E tu vê, né, assim, a minha própria impressão do que eu tô fazendo, sabe? Às vezes a gente não tá no lugar do outro pra ele, né, pra ver como exatamente a gente foi. A gente fica tipo, mas lá na frase tal eu dei uma travada. Mas na percepção geral isso é nada, né? Então essa maturidade da gente também entender como apresentar, como tá sendo visto o que a gente tá fazendo. Isso eu aprendi bastante durante o programa, assim, essa... postura, né, de apresentar. Acho que foi algo que mudou bastante aqui. Não sei se é pelo formato, porque é presencial e tu faz... a gente era o Protege, então com P lá no último. E aí eu via todo mundo apresentar. E aí é sempre um ambiente, né, com bastante gente, na frente de muita gente, no caso. E aí manter essa postura, enfim, foi um desafio. Algo que com certeza, quando eu tiver outro, eu vou lembrar, não, mas eu já passei por isso, que lá no FEComércio eu já
já tive exposta a um ambiente assim, né? Acho que isso foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E acho que a hora que perdeu o nervosismo, pelo menos aquele friozinho na barriga, perde a graça, né? Sempre tem que ter, né? Pra dar aquela emoção, né? Sempre. Sim. Eu acho que quando a gente faz muito daquilo que a gente acredita e ama fazer, a gente vai ter o friozinho antes, né, gente? Vai ter. Não tem como não ter. É que a gente... Acho que meu nervosismo, ele é justamente porque eu sei que eu tenho já entendi que eu tenho um material bom para apresentar, né? Uma estrutura de apresentação que eu fui lapidando e hoje eu acredito que ela esteja num nível bem bom. Claro que dá sempre para melhorar. E o meu nervosismo é se eu vou conseguir passar pro outro, né? Exatamente da forma como eu planejei, como eu sei que tem potencial. E às vezes o nervosismo, ele tá aí, não é em tu não saber, mas é justamente tu achar que não vai ficar bom como tu gostaria que fosse, né? E enfim, da minha parte é isso, mas também entender que o próximo, ele vai conseguir captar como se fosse a primeira vez, então não vai mudar muito, né, do nosso nervosismo. Sim, isso é fato. Tu comentaste também antes... Me ajuda com essa. Tu comentou antes que é difícil, né? E acredito que seja, quando a gente fala de levar a inovação para empresas de pequeno e médio porte, a gente precisa ter um cuidado, né? Tá aqui a Ju, que é a mentora. Precisa ter um cuidado para simplificar esse processo, porque as pessoas se assustam, né? Quando a gente fala de startup, open innovation, né? E pivotar, e o pessoal, não quero esse trem, não, tá bom assim. Torna muito distante, né? Deixa que eu faço minha planilha aqui, não preciso mexer nisso, não. Sim. E a gente tem esse cuidado muito de simplificar, né? Esse processo. E tu comentou, né? Que tu leva a inovação para um público-alvo, quem vai usar, que não entende nada... Talvez, né? Não entenda nada desse processo de inovação, que não queira, né? Que tem uma cultura diferente lá na ponta. Isso deve ter sido um baita desafio, né? Conta pra nós um pouquinho desse desafio lá na ponta, assim. Lá no cara que vai usar mesmo. E passou na tua cabeça em algum momento, cara, não vai dar certo isso aqui. Várias vezes. Sim. Porque quando a gente traz uma inovação que a gente tem uma patente de invenção, né? Então, realmente não existe nada parecido para esse público. Da forma como a gente está propondo. Apesar de eu ter um concorrente, ele é muito diferente de mim. Ele já está no mercado há muito tempo. E é intuitivo que ele vai funcionar, porque eu estou vestido, então é óbvio que eu tenho uma barreira. O creme, ele é invisível, né? Tu passa na pele e mas será que ele está aqui? Até que ponto isso funciona, exatamente, né? Ele, por a gente ter um primeiro lote, início de empresa, ele tem um valor que é um valor justo, mas não é barato, né? Não é uma coisa barata para tu investir. E a gente tem que trabalhar com uma educação primeiro, né? A gente precisa primeiro educar do porquê se proteger. E aí depois educar sobre quais alternativas de prevenção. E até, sim, esse creme funciona. Então, até a gente ter os primeiros feedbacks. Hoje é o segundo ano já. Esse ano foi o segundo de safra. Então, a gente já tem, né, uma indicação orgânica que está acontecendo. Mas até os primeiros feedbacks foi muito difícil, porque tu precisa convencer, né, que o teu produto funciona sem ter relatos do vizinho para confirmar. Então, é algo que a gente tem de desafio até hoje. Por isso que a gente sempre fala que o nosso maior desafio na Protege hoje é fazer com que o produtor saiba que existe a nossa solução e confie nela. Então, é muito marketing até. Não marketing de propaganda puramente comercial, mas para a gente conseguir divulgar os resultados que a gente já teve e que isso alcance mais pessoas para que elas possam buscar o nosso produto. Porque se a pessoa não sabe que existe o creme, ela nunca vai comprar da gente, né? Jamais. Esse primeiro saber que existe já é um avanço para nós, né? Então, a gente começou a trabalhar... Teve um momento que a gente achou que realmente a gente não ia dar certo, né? Que essa confiança inicial estava sendo difícil do produtor. E aí a gente implementou a amostra grátis, né? Então, as estratégias da empresa também foram voltadas e criadas a partir dessa observação, sabe? De que a gente precisa educar, a gente precisa testar e precisa entender o público. Então, tem gente, né, e públicos específicos que
Pode ter Anvisa, pode ter Ministério do Trabalho. Se o vizinho não disser que é bom, ou se Não ele adianta. mesmo não testou, Não vai. não adianta, né? É, tem que ter essa comunicação bem Exato. alinhada ao público. Ou quem que são os grandes... A gente também entendeu quem que são os comunicadores, assim, desse público. E aí, existem os influenciadores, né? Então, foi, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente conversou, né? De buscar as redes sociais muito para isso. Esses influenciadores, quem é que são eles? As pessoas confiam neles? Se eles falarem do creme... Será que as pessoas vão realmente comprar? Então, também foi a gente cresceu de 2023 para agora 30,3%. Imagina. Caramba! Só que a gente fez um investimento. A gente fez um investimento para pagar esses influenciadores. A gente contratou 6. E assim, foi um investimento baixo em relação ao crescimento que a gente teve. Mas foi o que a gente entendeu que seria necessário. Porque... realmente, a gente precisa educar o público e, às vezes, até dá para ele testar uma amostra. Então, a gente distribuiu mais de 600 amostras grátis em eventos que a gente participou, em organizações que a gente teve acesso, justamente para ir criando esse caminho para que a gente consiga implementar a nossa e outras soluções. E falando também desse aspecto do desafio, né? Que o Gelson trouxe muito sobre o público final, mas eu pude acompanhar um pouquinho de vocês, um outro desafio que vocês tiveram, que ela só tem 24 anos, né? Deixa essas gurias lá. Vai nessa. Elas conseguiram, eu nem vou falar, eu vou deixar a Júlia falar, né? Mas vocês tiveram, né? Foi concomitante ao programa, por isso eu acompanhei um pouco também. Vocês tiveram uma grande vitória de uma outra barreira de entrada, digamos assim, né? Que é com relação ao uso do EPI em si, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho desse desafio, porque... não foi um desafio qualquer, tá? O que elas movimentaram para superar esse desafio... Exato. Eu vou deixar que elas contem, é melhor. Sim, esse assim, até hoje eu não acredito. Até hoje eu mesmo fico surpresa que a gente tenha conseguido. Mas, para explicar no geral, a gente tem canais de vendas, né? O canal de venda de agropecuária, que é onde o produtor, por conta própria, ele vai na agropecuária da sua cidade e compra o meu produto. E tem o canal de venda pelas empresas, que são essas empresas que nos receberam lá no início, né? Quando a gente foi com a professora. E essas empresas, elas têm um potencial maior, porque elas têm uma base de produtores de mais 600 mil produtores, né? E se contar, essas empresas são todas globais, então elas atuam em todo mundo com tabaco. E é um canal de vendas que é o canal de vendas da nossa escala. Então, quando a gente fala de escalar a Protege Química, a gente é por esse canal de vendas dessas empresas. Porém, no Brasil, existe uma normativa que essas empresas seguem, né? Que é a normativa de produção integrada de tabaco. Então, o governo ele escreve essa normativa dizendo tudo o que é importante em cada etapa. E na etapa colheita, como obrigatório, estava escrito utilizar a vestimenta de colheita. E aí, se as empresas... Esse foi o momento que a gente parou, elas iniciaram testes, verificaram o produto, mas esse foi o momento que barrou, né, o nosso andamento com elas. Porque se ela fornece é uma rica da barreira, né? Tu perguntou se tinha um momento que elas achavam que iam desistir, eu me lembrei na hora disso. Sim. E aí, poxa, se elas fornecem creme não é vestimento. Então, ela não está de acordo com a normativa, né? E aí... elas não querem, né? Obviamente, não estar de acordo com a lei. E quando tem uma normativa, não importa se o creme está 100% conforme. Exato. Se na normativa existe a palavra né? Imagina, por uma palavra, gente. Palavra. Sim, esse é o processo de inovação, né? Até tem um grupo do MAPA, que é o do Ministério da Agricultura, que trabalha com inovação. E eles usam a nossa história como case de como o MAPA pode atrapalhar a inovação. Que legal. E aí... justamente é uma palavra. A gente descobriu uma palavra e depois de já ter o lote industrializado, né? Depois de já ter investido e depois de já ter dado, inclusive, andamento com algumas conversas, de já ter tido rodada de teste com 100% de feedback positivo nessas empresas, e aí barrou. E aí, primeiro dá uma raiva do jurídico. O advogado sempre... sempre acha alguma coisa, né? Mas é algo importante. E aí, a gente montou um PDF... com a justificativa do porquê que a gente achava que aquela palavra vestimenta tinha que ser substituída por equipamento de proteção individual. Perfeito. Porque equipamento de proteção individual é a vestimenta, é o creme e é o que mais se criar. Porque se existir futuramente uma solução melhor do que a nossa, equipamento de proteção individual vai dar conta. Um spray. Exatamente. Então, esse era o momento, né, da gente
criar esse documento com essa justificativa do porquê que a gente achava que vestimenta limitava esse processo de inovação e que a gente tinha uma solução melhor. E também, né, nesse documento justificativo, a gente colocou todos esses estudos que eu comentei, que já existe há mais de 30 anos, relatando a dificuldade do produtor de tabaco com a vestimenta. Então, era realmente bem embasado. A gente tirou os prints da normativa, da palavra, e a substituição que a gente achava interessante. E a gente começou a entregar isso para qualquer pessoa que a gente achava que tinha a ver com o mapa, né? Que pudesse levar esse assunto, porque essa normativa ela precisa ser alterada pelo ministro. Então, não é uma comissão específica. A assinatura final é do ministro da Agricultura. E aí, até o Rogério Assis Brasil, que é membro, né, da equipe de inovação do RS, nos ajudou a encontrar mais ou menos algumas pessoas que a gente pudesse falar. A gente falou com o Beto Fantinel, que é secretário de desenvolvimento de assistência, né? Desenvolvimento social. Isso, desenvolvimento social. Ele tem a família de produtores rurais. Enfim, todas as pessoas que a gente achava. Deputados da banca rural, né, da bancada rural, que tem uma base de eleitores fortes, de fumicultores. E a própria Emater, né, a presidente da Emater, a gente foi até ela, uma conexão que eu acho que foi bem importante para esse processo. E aí, enfim, deu certo. Né? Até hoje a gente acredita em alguns caminhos que foram mais diretamente com o mapa, diretamente na Superintendência Regional do Mapa aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, foram tantos caminhos que a gente entregou que eu não sei te dizer qual que deu certo. Enfim, a gente agradece a todo mundo, mas saiu a publicação da alteração da normativa. E aí, hoje não existe mais a palavra vestimenta. Então, na lei... Graças a vocês. Exato. Na lei não existe mais escrito vestimento. O produtor, hoje, ele pode escolher qual EPI, né? Equipamento de produção individual, que ele quer utilizar. Continua obrigatório usar um EPI, sim, mas não mais vestimenta. Ele pode usar o creme se ele quiser. E aí isso abre novamente a nossa porta para conseguir alcançar a nossa escala. E a gente tem a expectativa para que aconteça nesses próximos anos. Mas logo no início, acho que até comentei com a Ju, assim, no início das mentorias, a gente ainda não tinha conseguido. Isso foi durante o programa. Dia 18 de outubro foi publicada a alteração da normativa. Quanto tempo levou tem essa palavra até 18 de outubro? Mais ou menos um ano. Nossa. Para mim, isso é inovação na prática, isso é o protagonismo de vocês, assim, para ver como, naquele momento que a gente pensa assim, não, vou desistir de algo, isso aqui não tem jeito, imagina, uma normativa, quem sou eu na fila do pão para mudar uma normativa, mas aqui nós temos um case claro, e que vai beneficiar de inúmeras outras formas, né, porque não foi somente pelo creme, mas tudo mais que pode se abrir a partir de agora, até mesmo através de um entendimento que uma única palavra pode ser, e que pode barrar outras formas de inovar, que nada mais é do que melhorar algo de forma a tornar não só o processo, mas para as próprias pessoas, né, algo ainda melhor. Sim. É incrível, né? Demais, essa história, para mim, ela é sensacional e demonstra a força que vocês têm e que certamente vão inspirar outras pessoas. Quando a gente fala sobre isso, a gente entende que algumas barreiras que pareciam intransponíveis começam a se tornar, não, mas peraí, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? O não a gente já tem. Voltamos ao não a gente já tem. Exato. A mesma postura que a gente teve agora na normativa foi a postura para ir atrás daquele equipamento que o professor não respondia, sabe? É de ir bater na porta, marcar para conversar. E os próprios deputados da bancada da agricultura que também levaram esse assunto adiante, a gente chamou eles no Instagram e marcou com o gabinete um momento. Então, é realmente essa postura de ir atrás, né? E eu acho que quando a gente pensa em leis, né? Isso a gente sempre acha que o pessoal do lado de lá tá fechado, mas eu acho que a gente tá contribuindo, né? E também essa busca, tanto que eu comentei que esse grupo de inovação do mapa, eles estão justamente fazendo essas buscas, porque quando a lei ela é escrita baseada naquilo que existe. Mas quando surge a inovação, ela não vai estar preparada, a gente vai precisar passar por isso. Então, é algo que para outros projetos que a gente futuramente, enfim, tiverem dificuldades parecidas, eu acho que a gente vai servir, né, de exemplo para Com certeza. É possível, sabe? Não é algo que a gente vai paralisar. Naquele momento, a gente daí começou a criar outras estratégias, a gente sabia que a gente ia
conseguir crescer pelo canal de agropecuárias, né? Tanto que a gente cresceu nesse último ano, mas que a escala seria difícil. Ou iria demorar muito tempo. Então, a gente começou a pensar muitas coisas que a gente poderia fazer. E aí, foi quando a Ju até trouxe, né, o conceito do core business, né? Pra gente... O que a gente faz de verdade. E aí, naquele momento, foi bem importante a mentoria com a Ju, porque a gente estava tão desesperada de que não ia dar certo isso, que a gente começou a viajar, sabe? A ver tudo que a gente poderia fazer, né? E pivotar, talvez, a Protege, porque a gente não alcançaria essa escala. E aí, a Ju chamou a nossa atenção para isso, né? Pô, a gente resolveu dar sequência na pesquisa por causa da nossa vontade de fazer acontecer. Agora que a gente já tem um monte de feedback de pessoas que realmente mudaram, né, a sua rotina, a sua vida, inclusive, por causa da nossa solução, a gente vai abandonar isso, sabe? Então, claro que de primeiro momento, não é só, tipo, não, aconteceu isso, agora eu vou atrás. Tem uns dias lá de bad vibes. De chorar um pouquinho, Chorar um um tanto. pouquinho. Tem o dia de escrever plano C, D, E e F para ver o que a gente pode fazer. Mas a Ju chamou bastante a nossa atenção de que não dava para sair disso, sabe? E Legal. acho que também foi algo que nos contribuiu bastante. Estar dentro de um programa de aceleração, estar com mentores. Porque sozinho é tu, teus pensamentos, e às vezes o teu sócio pensa a mesma Sim. coisa que tu. E aí... E o pensamento, ele te puxa pra baixo rapidinho. Exato, né? Então... Daqui a pouquinho vai pro telefone, deixa eu pegar o contato lá do Polo. Exato. Open to Fui work. Open to work é ótimo. E aí, estar dentro de um ambiente de pessoas que estão olhando de fora e vê o teu potencial é muito bom, né? Eu acho que é o que a gente pretende se manter, assim, seja vindo aqui de vez em quando para conversar, né? Porque é bem importante não estar apenas na nossa cabeça, né? As nossas decisões, assim. Conversar e ter mentores é muito importante. Acho que foi bem que importante. Legal essa, né? Nossa. A gente fica até sem palavras, mas a importância, bem como tu falou, do ambiente. Elas têm, não só elas, né? A gente passa aqui, inúmeros negócios passam por aqui. E a gente também, enquanto Fê-Comércio, né? Acaba olhando para os negócios locais que já existem há tanto tempo e que precisam garantir a sua sustentabilidade, de certo modo. E muitas vezes as barreiras vêm e se a gente não se abre para escutar outras pessoas, inclusive às vezes os próprios detratores, né, gente? Às vezes o que dá o contra, ele também nos dá um ponto Sim. que Ajuda, pode nos né? deixar... maneira Às diferente. vezes pode deixar a gente meio bad vibes, mas às vezes é um ponto cego que a gente ainda não viu. Sim. E que se a gente se prepara para tal, muda tudo. Sim. Então é fantástico, assim, eu amo esse case, assim, esse case tem o meu coração porque elas refletem muito isso na jornada delas e mais pessoas precisam assumir, no meu ponto de vista, claro, agora, né, assumir esse protagonismo e entender que o não a gente já tem e que não é porque é algo que parece distante que a gente nunca vai conseguir. Não, muito pelo contrário. Quando a gente entende ali o nosso propósito e, nesse caso, o nosso core business e o que ele é muito maior, às vezes, do que a gente pode imaginar, porque vocês impactam muitas vidas hoje, não dá pra desistir, entendeu? Vamos tentar. Você sabe que mais me chama a atenção, assim, dessas dificuldades, tudo, é a facilidade com que... Não vou dizer facilidade com que tu tem que resolver o problema, mas o tipo assim, a gente precisava da ajuda de um professor lá da URGS. Cara, vocês não foram, talvez, pela maneira mais burocrática. Que às vezes a gente tem mania de fazer isso, né? Eu tenho que falar com o fulano de tal setor, eu vou mandar um e-mail formalizado. Elas levantam, vão lá, batem na porta e... Cara, quero falar contigo. Né? Não tem um minutinho. Que me dá a impressão que vocês têm isso muito no DNA. Né? A gente é muito práticas. Chamou no Insta, quero falar contigo, bora, marcou. Como é que faz isso aí? Vamos. Sim. Isso é legal. E eu acho que Isso isso destrava muito e agiliza algo que, Sim. por si só, já é bem... Uma característica, a gente a cultura da empresa, a gente se relaciona melhor com mais práticas. A gente tentou no início, teve um mentor que foi muito importante para nós, bem assim, entre pesquisa virar negócio. A gente contratou do Sebrae uma mentoria e aí acabou que o mentor foi ficando assim para nos auxiliar, ele teve interesse de atuar junto com a gente, mas ele era professor.
E aí, ele gostava mais dos momentos de reunião, né? E a gente mais preocupada, assim, com... Tá, mas como é que a gente vai te pagar? Tu já estruturou? Quanto que a gente... Sabe, a gente queria resolver aquela relação. E ele queria mais conversar, né? E a gente não entendia, assim. Às vezes a gente ficava 1 hora numa mentoria e a gente... mas e o que a gente falou, né? Mas pra ele era importante, mas pra nós não, sabe? A gente se sentia que não tava avançando. E a gente mudou recentemente, em 2023, a gente fechou com um representante. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Foi ele que abriu essa porta de fumageiras, de agropecuárias para nós. E ele é muito prático, né? Então, a gente costuma, assim... Walter, a gente tá com uma ideia de fazer isso de marketing. Ele, não, isso aí não vai funcionar. E a gente, beleza. Ok. Então tá bom, Próximo assunto. Ok, tranquilo, porque ele tem muita experiência, né? Ele tem 5 outros produtos que ele coloca no mercado de tabaco. E acompanhou o desenvolvimento desde o início. Então, é uma pessoa muito experiente. E ele não faz rodeios para dizer, muito boa essa ideia de vocês, acho que... Mas, assim, pode ser que talvez não vai funcionar. E a gente, beleza. Simples assim. Pra nós, a gente tem esse perfil mais prático, né? Talvez tenha... não que seja o perfil que funcione, mas para nós é o perfil que funciona. Algumas outras pessoas podem funcionar de outras formas, né? E tá tudo bem. Mas para nós funciona dessa forma. A gente é muito práticas e eu acho que isso desde o início. E em relação, acho que eu queria só complementar o ambiente que a gente estava comentando. No início, quando a gente industrializou o lote, agora a gente tem que vender. A gente se considerava uma empresa tradicional. A gente não tinha visto ainda que, apesar de ter uma patente de invenção, na nossa cabeça era só assim, tem a patente porque para ninguém fazer mais. Mas a gente não prestava atenção em que era uma inovação. E isso é até engraçado, porque a gente tinha patente de invenção e não achava que era inovação, como assim? Mas a gente, pelo ambiente, enfim, pelo que a gente tinha de maturidade também, de sair do ensino médio, a gente tinha 20 e 19 anos na época. A gente achava que a gente ia vender, gerar nota e tudo mais, e acabou. E aí, a importância do ambiente. A gente foi visitar Santa Cruz do Sul para participar de um programa de rádio. E aí, para contar um pouco sobre esse projeto, né? Na época era projeto. E a gente teve contato com o setor de inovação de Santa Cruz, que estavam abrindo o parque tecnológico do município. E aí ele convidou a gente para fazer parte. E aí a gente começou a fazer parte. E lá a gente é vizinhas de parque tecnológico do Natan Vargas, da Limbex. Que participou de um ciclo de aceleração de vocês. Natan, incrível, incrível. Natan beijo pro Natan. Incrível, incrível. Um beijo pro Natan. E o Natan, enfim, ele é muito inovador, assim. Ele tá muito por dentro dos programas de inovação. Esse programa GSA que eu tô participando é uma das maiores competições de jovens empreendedores do mundo. E ele foi 3º lugar mundial. Então, é realmente o brasileiro campeão jovem empreendedor. E desde o início ele nos encheu o saco de, não, vocês têm que participar de programa de aceleração dele. Não, a gente só quer aqui gerar nota e vender. Ele, não, vocês têm que participar, é muito bom. Ele eu que não insistiu. não quero. Não, às vezes eu não respondia a ele. Vou te deixar no vácuo. Viu, Natan? Você tá assistindo que não era nada pessoal. Nada pessoal. Não, Natan, eu tava errada. Sorry, Natan. E aí a gente beleza, vamos participar. E aí foi ele que nos mandou o programa aqui, o ciclo de aceleração do FEComércio, porque ele participou um ciclo anterior. Isso. E a importância do ambiente, sabe? Se a gente não estivesse dentro de um parque tecnológico com pessoas que tiveram essas experiências, sabem repassar o quanto foi importante, a gente também não teria dado sequência, né? A gente ficaria como uma empresa tradicional, sem valorizar esse... que é o que a gente tem de potencial, que é realmente a inovação que a gente está trazendo. E se entender como uma empresa de inovação, todas as estratégias, enfim, mudaram, né? As pessoas que a gente conversou, tudo mudou. E aí, graças ao ambiente também, né? Então, é bem importante, assim. Hoje em dia, sempre que eu falo que alguém tem uma ideia, enfim, quer fazer alguma coisa, vai para um parque tecnológico ou te inscreve em algum programa, porque tu vai conversar com pessoas que estão no mesmo barco que tu, sabe? Isso é importante para direcionar para onde é que tu vai, né? Legal isso, porque a gente acompanha, né, algumas soluções, algumas startups, alguns empreendedores. E eu tenho a impressão que geralmente o movimento é o contrário, né? Eu quero fazer uma inovação e eu vou pensar em alguma coisa para fazer a inovação. Sim. Tu foi pelo lado inverso,
Tu fez algo que, não pensando em inovar, tu fez algo incrível. Mas aí é que tá o diferencial, né? Ela viu uma dor. Exatamente. Ela experienciou uma dor latente. E que Começou muitas pro vezes... ponto que deve se começar, né? Na verdade. E que muitas vezes, apesar de ser uma dor latente, né? As pessoas muitas vezes sofrerem ali dos sintomas, por exemplo, da doença do tabaco, ela ainda, de certa forma, ela é uma dor inconsciente, porque não se tinha ou muitas alternativas, ou não se entendia. Tem pessoas que são assintomáticas da doença também, né? Então, só que isso gera impactos futuros na vida dessa pessoa. Então, só que Não ela... tá falando de grana só, né? Não, muito além. Então, só que elas conseguiram perceber isso através ali do núcleo familiar, de uma vivência. E dali nasceu uma pulsão de tipo, mas eu quero fazer algo com isso, o que ainda não sei. Sim. Mas eu quero, e eu vou mudar isso aqui. E ali começaram a caminhar, né? E aí é bacana a gente olhar pra trajetória, porque ela conta assim, eu era uma curiosa, não sei o quê, empreendia quando era pequena, né? Vendia os meus adesivos. Aí daqui a pouco, como é que tu foi fazer química? Pois é, eu fui fazer química. Só que tudo isso foi levando vocês pra esse caminho. E aí, quando essa dor encontra todas essas competências já desenvolvidas, Sim. pelo menos em andamento. E a questão Não da tem como dar escola errado. voltada para pesquisa. Ó. Porque a Protege, ela nasceu de um projeto de pesquisa. Então, a nossa vontade de trazer alguma coisa não era para empreender, inicialmente. Era para fazer um projeto de pesquisa, para participar da Mostratec, porque a Mostratec abre portas e não sei o quê. Então, a vontade era fazer uma pesquisa. E o Liberato, desde o primeiro ano que tu entra lá, tu já tem cadeiras de projetos de pesquisa e tu já entende assim, eu tenho esse problema. Começa pelo problema, do problema tu estuda qual que é a hipótese para solucionar ele, tu coloca os teus objetivos, tu cria uma metodologia, descreve como é que tu vai chegar lá, e aí tu lê os resultados. O primeiro projeto meu e da Fran, no Liberato, foi plantar alface em garrafa PET branca e verde, e ver se tinha diferença. Tava na moda aquelas horta vertical, sabe? Sim. E aí, será que faz diferença a horta ser da garrafa verde ou da garrafa branca? E aí, assim, a ideia não era o objetivo, e o professor sabia disso. O professor que conduziu de orientador, ele sabia que a ideia não era o objetivo, mas a gente teve que plantar, a gente tinha caderno de campo que a gente ia lá e analisava, o processo foi o que nos contribuiu. Exato. Né? E para que quando a gente tivesse a ideia de estudar a doença da folha verde do tabaco de forma profunda, e aí durante esse estudo, ou seja, entendendo muito bem do meu problema, eu sei que existe, além desse problema, existe um gap ali que eu posso entrar, que é a questão da vestimenta. E aí, quando a gente chegou nesse momento, a gente já tinha tido 4 anos de projeto de ciência, né, de projeto científico, e a gente já tinha como que a gente pode fazer para descrever bem esse problema e atuar em cima dele. Então, a base científica, assim, eu acho que é um dos diferenciais. E a gente vê muitos que inovam, né? Vêm de um doutorado, de um mestrado, né? Uma tese de mestrado que o doutorado, enfim, a Efigênica, por exemplo, né? Que participou com a gente no ciclo. E eu acho que quando a pessoa quer inovar, assim, acho que o primeiro passo é isso, assim, se dedicar a essa parte de pesquisa. Sempre é importante, porque senão tu cria coisas para enfiar em lugares, né? Exatamente, tu cria e diz, e agora a gente, quem é que precisa? Exato, né? E cadê o aí pessoal? se perde no caminho. Exatamente. E foi até uma conversa que a gente teve ontem também sobre as deep techs de um modo geral, que muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes elas demoram a rentabilizar ou a conseguir ingressar no mercado, mas que elas têm uma etapa de pesquisa que é super importante, que traz uma sustentabilidade depois para esse negócio se tornar algo, além de relevante no mercado, permanecer no mercado, né? Então, tem grandes descobertas que partem disso, e nesse caso aqui, a gente olhando para um olhar bem de negócio, também esgotou as possibilidades das dores ali existentes para vocês criarem uma possibilidade que realmente é sustentável, perene, enfim. E agora, te ouvindo falar, eu lembrei também que é mais um aspecto da inovação de vocês, né? Que foi também por vocês estarem, e aí tu me corrija se eu estiver errada, mas por vocês estarem no laboratório de química, que também o creme surgiu como uma possibilidade, né? Porque os cremes protetores, eles já existiam, né? E vocês, de repente, olharam para aquele creme ali, mas peraí, será que esse creme não faz sentido? Exato, foi bem assim.
Tipo, eu sugeri pra Fran o tema, né, de doença da folha verde do tabaco, porque tinha saído num jornal uma notícia, né, de uma viúva que falava que o marido, ele se suicidou. E aí ela atrelava, né, a rotina, enfim, com o tabaco. E aí mencionava, né, a questão da doença da folha verde do tabaco. E, curiosamente, essa moça viúva é prima da minha mãe, da cidade do interior que minha mãe nasceu e foi criada. E onde meus primos hoje ainda plantam tabaco. E aí eu sugeri para a Fran, porque quando eu pesquisei doença da folha verde do tabaco, não aparecia muitas coisas, tinha poucos estudos. Então, o interesse da gente fazer o TCC nisso era trazer um levantamento bibliográfico. E aí a gente se deparou com um estudo, um mestrado de uma menina da UFPEL, a dificuldade do produtor de tabaco utilizar o EPI. E aí, nesse mestrado, a gente já sabia que o EPI não funcionava. E aí veio a vontade, vamos fazer um outro EPI. E aí a mãe da Fran trabalhava num laboratório de instrumentista, assim, e aí eles utilizavam cremes. E aí foi ela que falou do creme. Mas, claro, e aí depois quando a gente chegou dentro do laboratório de química, a gente olhou o creme, tava ali o tempo todo. Então, o colaborativo que a gente traz na nossa construção de valor, né? Quando eu falo da construção de valor da Protege, a gente fala que é uma construção coletiva. E de fato foi. Porque aí eu comentei com os meus primos, aquela capa lá, se a gente substituísse por um creme. Ele, tipo um protetor solar, assim, que a gente só passasse. Seria muito bom. Enfim, foi algo realmente coletivo, né? E isso, com certeza, contribuiu para o resultado da Protege, né? Mas esse momento foi assim, foi a mãe da Fran que trouxe o... Que loucura. Lindo creme, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Legal. Quando a gente fala... né, eu ia perguntar o que eu já tenho resposta, né? Mas ok, né? Que a gente já tem resposta, né? Quando a gente fala da ODS 3 e 8, por exemplo, né, que é saúde, bem-estar e crescimento econômico, se não me engano, é 8. Para mim está muito claro. Trabalho digno. Exatamente, trabalho digno e crescimento econômico. Está muito claro aonde a Protege atua aí. Uma capa protetora hoje, ela dura em média quanto tempo? O fabricante dela indica que ela seja substituída a cada 10 ciclos de lavagem e é indicado lavar depois que usa. Então, se tu seguir 10 usos, teoricamente. Se tu seguir a teoria, a cada 10 usos tu tem que descartar. E ela não tem nenhuma indicação de reciclagem. Então, dentro do programa, a gente também entendeu o nosso ganho em relação ao meio ambiente, né? Mais uma ODS que a gente pode ser colocadas como que a Protege contribui, né? E a gente vem tá estruturando esse cálculo, né, que é a quantidade de capas plásticas que precisa ser utilizada durante um período de colheita pelos fumicultores brasileiros. Perfeito. E quanto isso pode ser reduzido quando a gente coloca o creme. E aí o creme a gente tem a possibilidade de fazer as embalagens. Nossas embalagens já são 100% recicláveis, então a capa ela é lixo, o creme pode ser reciclado. Mas a gente tem a possibilidade de melhorar ainda mais as nossas embalagens, né? Tem possibilidade de embalagens biodegradáveis ou plástico I'm Green, que eu trabalhei lá na Braskem, né, que eu fiz no Polo. Eu trabalhava no laboratório de análise, né, desse plástico e que é de fonte renovável. Então, a gente tem a possibilidade de melhorar a nossa embalagem. E outra questão é a própria qualidade do produto final dessas empresas, porque o plástico ele é um material estranho e quando esse produto ele vem do campo, né, é levado para as empresas e as empresas têm muita responsabilidade em separar aquilo que não é, né, a planta. E aí a capa, quando ela começa a descamar, quando ela começa depois ali das 10 lavagens, ela começa a descascar, como uma jaqueta de PU, né? Corino, aquela... Isso, E ela começa a descamar. E aquele pequeno plástico é um dos materiais estranhos encontrados nas cargas. E essas cargas podem ser recusadas quando enviadas para o exterior. Mais de 90% do tabaco brasileiro é exportado. E isso pode ser recusado quando chega lá e numa análise tem um material estranho. Nossa. Então, a gente também tem esse ganho, sabe? E isso é algo que a gente... O plin de explorar esse lado foi nesse último ano. Desde 2019 a gente tem a ideia, mas a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo e entendendo o que a gente contribui de fato. E essa questão da sustentabilidade foi algo recente, assim, que a gente prestou atenção. Nossa, que realmente muito claro, né, isso, né? estava ali o tempo todo.
Então, a gente quer fazer, inclusive, a acreditação de carbono, né? De quanto que a gente consegue Excelente. Boa. melhorar, né? Em relação à estratégia anterior da empresa. E aí é legal que tu olha para sustentabilidade, tu começa a linkar um monte de coisa assim, que pode englobar, Sim. né? Uhum. E além dessa questão de sustentabilidade, que eu acredito, não sei se vocês já têm algum relato ou não, o quanto a pessoa do campo ali, ela ganha em produtividade, Sim. que eu estou tentando imaginar, né? O quão Sim. leigo eu sou, ganha em produtividade pelo fato de não estar com uma capa, Uhum. né? E apenas usando um creme Exato. protetor. E não só pela diferença do EPI que ela tá usando, mas assim, qual que é a realidade, tá? Como é que é a vida de quem... Como é que é a vida? Vamos Acordei, começar do né? começo. Isso, Acordei e vou pro campo. E aí, como é que é a Exatamente. vida de quem trabalha lá, na ponta? É aí que entra o porquê que o creme, quando eu coloco o comparativo com o concorrente, a gente coloca verdinho tudo pra nós, né? É porque, por exemplo, a rotina do produtor é trabalhar de manhã o mais cedo possível, né? Às vezes eu recebo mensagem de produtor rural procurando onde é que ele pode encontrar o creme, 4 da manhã. E aí, por quê? Ele acorda cedo, porque é o momento mais confortável, a colheita é feita no verão. Então, é óbvio que A colheita é feita no verão. No verão, Tá. isso. Então, os momentos da manhã, né, do primeiro momento da manhã, é mais confortável de trabalhar, porque a temperatura está amena. Só que o tabaco está úmido, por causa do orvalho. E aí, quando se fala a orientação que se tinha anteriormente ao creme, era não colher com o tabaco úmido. Não colher com ele úmido. Não colher com ele úmido. E se for colher, daí tem que utilizar a capa. Mas, justamente, a pessoa, para ela se livrar da capa, né? Aí ela tem que colher quando não tá úmido, que é quando já tem o sol Escaldante, às na vezes. cabeça. 10, 11 horas da manhã. Exato, que é contra nas diretrizes de produtor rural, enfim, que se fala sobre a saúde, né, do produtor rural. Esses períodos é o período de maior incidência de radiação UV. Então, é o período mais complicado de se expor, né, ao sol. Então, não é indicado que o produtor rural colha nesses momentos. E aí, o produtor de tabaco, ele acaba tendo que se expor exatamente nesses momentos para fugir da capa. Então, acabava ficando ele realmente sem escolha, porque ou ele vai de manhã cedo com a capa, ou ele vai no sol quente, Eu que é tenho a contra opção as de não diretrizes. usar a capa, desde que o tabaco esteja seco. Isso. É isso? Teoricamente, Tá. né? Porque os últimos estudos, os estudos mais recentes, mesmo o tabaco estando quente, a pessoa vai estar suada. Então, Faz sentido. acontece igual. E tem gente que o próprio desconforto com a capa causa estresse térmico. Porque mesmo de manhã cedo ainda é quente. Sim. Né? Então, o estresse térmico acaba prejudicando a pessoa também. Então, enfim, ela estava realmente sem saídas, né? Não se tinha muito o que fazer. Se correr, o bicho pega. Exatamente. E ficar, o bicho come, literalmente. Tipo isso. Exatamente. E aí, acabava que a pessoa utilizava daí medicamentos depois para mascarar sintomas. Aí, no caso, tu só tá amenizando sintomas, mas o problema tá acontecendo, né? E a tá, longo às prazo... vezes, se agravando, né? A longo Exatamente. prazo. A longo prazo é uma doença crônica, e doença crônica é fator de risco para diversos outros problemas. Tá, deixa eu te perguntar. Sou completamente leigo nisso, Claro. tá? Chuva. Sim, Se colhe? sim. E normalmente eles colhem na chuva, inclusive. Independente de volume de chuva. Exato. Porque tu não pode perder, e aí vem a questão da produtividade. O tabaco, se tu não colhe no momento certo, ele não apresenta a qualidade que tu espera e que vai vir a tua remuneração disso. Então, se tu deixa de colher porque tá chovendo, enfim, às vezes o teu tabaco tá amadurecendo no campo, tu não tem muita escolha. Até no último ano teve muitas chuvas nesse período, Sim. né? Sim. E aí tem vários vídeos deles colhendo tabaco de barco. Né? Indo De barco? De barco, porque alagou a região sul aqui, a Camaquã, São Lourenço, uma região muito forte, a região mais forte de produção de tabaco do Rio Grande do Sul. E alagou muito, né? Teve um volume de chuva Sim. exacerbado. E as pessoas estavam, inclusive, colhendo de barco. Então, E aí, nesse momento, a capa plástica, ela serve mais para chuva, mas a pessoa acaba se molhando igual. Então, as pessoas, muitos relatos é justamente de que mesmo com a capa, acaba sentindo sintomas. E aí, o que eu quero colocar é que aí entra o creme. Porque o creme pode ser colocado em qualquer momento do dia. A gente fez ele desde o início, é a diferença principal do creme protetor de nicotina para cremes protetores do mercado.
a questão de resistência à água do nosso creme, ela é muito mais forte. Justamente porque a gente entendeu que Boa. ele vai colher debaixo de chuva, se for preciso. E a questão da produtividade é nesse sentido, de que a pessoa que sofre com o problema, que realmente tem dificuldade com sintomas, mesmo às vezes com a capa, ela não ajuda a colher. E aí aquela família, ela precisa contratar mão de obra externa ou plantar menos. E às vezes a própria pessoa que ajuda a plantar, mas ela começa a passar mal, os sintomas duram até 3 dias. Então, essa pessoa é realmente removida do seu trabalho. E até isso passar. E é recorrente, enfim, fica uma situação bem complicada. No nosso Instagram, a gente tem um relato de uma produtora que fazia 4 anos que ela não conseguia ajudar a família dela no momento da colheita. E eles precisavam aí contratar mão de obra externa, que elevava o custo, enfim, para conseguir colher suficiente naquele tempo, porque senão o tabaco amadurece no solo, que não é o ideal. E aí a gente mandou um creme para ela testou, e aí o relato dela na nossa rede social é esse, que é nos últimos 2 anos, que foi os 2 anos que ela conheceu o creme, ela voltou a conseguir trabalhar com a família no momento da colheita. E aí isso para eles tem um ganho muito importante, né? Porque toda a família é envolvida nessa atividade. E aí, se todos não podem ajudar, se precisa contratar, até um estranhamento entre eles acontece. Porque, tu tá aí deitado, tá passando mal e eu tenho que ir lá, sabe? Sim. Então, Gera estresse. Exato. A qualidade de vida e produtividade vem daí também. Porque a Com gente certeza. consegue que essas pessoas estejam na sua atividade laboral o quanto elas desejarem, né? Não é a doença que vai afastar elas. E a questão da adequação, em que momento eu vou para a lavoura. Com a capa, eles tinham que realmente decidir, né, entre colher de capa ou ir com o sol torando na cabeça. E com o creme, ele pode ir de manhã cedo, pode ir confortável. Depois ele continua, né? O creme, ele na pele precisa ser aplicado a cada 4 horas. A cada 4 horas. Aplica o corpo todo. Isso. Corpo todo. Isso, que é todas as áreas de contato com a folha. E a gente entendeu que não podia ser algo melado, porque, né, quando é eu uma falei... delícia o creme, eu já experimentei, tá? É? É maravilhoso. Sim, Textura, tudo maravilhoso. É muito bom. E a gente entendeu que, por exemplo, quando a gente comparou com meu primo a um protetor solar, mas aqueles protetor, Fica... né, Sim, grudento fica lá. e tal, eu não ia Meleca. gostar muito. Aí a gente entendeu que teria que ser toque seco. Então, tu passa na pele, dá 1 minuto, ele seca. Então, tu sente que tem alguma coisa ali. Para não ser só simplesmente empírico, né? Tem um sensorial diferente. Mas não é pegajoso, né? Não é aquela coisa desconfortável. Ele tem que ser fácil de espalhar. A gente entendeu justamente porque o público que a gente está lidando não está acostumado a passar um creme em todo o corpo. Então, a gente precisa que seja algo fácil. Não é uma textura pomada, é mais uma textura loção. E aí, isso foi da nossa construção química, né? Esses parâmetros que são importantes, como a gente vai... medir eles e o que a gente vai... Qual a forma exata que a gente vai construir as características do nosso creme. Isso foi... Nessa etapa de pesquisa, a gente já dava conta disso. O cheiro dele. Quando a gente pensa em limpeza, é um cheiro de lavanda, é um cheiro de capim-limão, é um cheiro... Quando tu olha, né, os produtos de limpeza, é algo assim. O cheiro não tem nada a ver com limpeza. Podia cheirar a hambúrguer, que estaria limpo da mesma igual. forma. O cheiro, ele é colocado porque o cheiro, assim como a luz, né? Ele traz uma sensação para a pessoa. E aí, quando tu pensa em hidratação, tem as manteigas capilares, as maionese capilar, tem o shampoo de chocolate. Sim. Aquilo que alimenta, a gente tem uma sensação de hidratação também. A Nivea, né, utiliza o leite como uma das características do produto deles. Isso a gente entende construindo, né, as características do produto, o que tu quer que o teu cliente final sinta. E aí a gente entendeu que para creme protetor, eu não quero que ele sinta que ele está passando um cosmético de embelezamento. Então, eu não posso ter um cheiro de cosmético de embelezamento, né? Um perfume. E perfume é muito particular, como é que eu vou dar conta de todos os fumicultores, homem e mulher, e colocar um cheiro, Sim, né? que Um jeito. perfume específico. Então, a gente optou por não botar nenhuma fragrância. Ele tem apenas um cheiro que é da própria formulação que logo sai. E aí, todo esse entendimento é quando a gente vê quem que a gente vai atingir, qual a impressão que a gente quer passar. E isso foi lá na pesquisa já.
Olha que bacana, né? Já construía dessa forma. E agora a gente fez essa construção olhando, obviamente, para o produtor do tabaco e tudo mais. Mas é muito bacana porque também na construção, claro, agora vem também uma possibilidade de escala com as indústrias, as fumageiras e tudo mais. Mas é interessante porque isso também futuramente vai beneficiar outros produtores, né? Dentro do roadmap das gurias tem aí uma bela caminhada pela frente e também vai beneficiar outros cultivos e que também enfrentam desconforto. Então, a vida do produtor rural vai ser melhorada, né? Pela Protege. Isso é muito bacana. Te ouvindo falar, muito bacana. E o próprio produtor, a gente mantém essa proximidade desde o início da pesquisa e a gente manteve isso até hoje, né? Sim. Até que eu comento que eu recebo mensagem 4 horas da manhã. É justamente porque a gente disponibiliza muito o nosso contato próprio, assim, para trocar ideia, para conversar. A gente procura os eventos que eles estão para participar também. E o próprio produtor, quando tu produz fumo, é obrigatório por lei que uma área da tua propriedade seja destinada à diversificação, né? Uma estratégia para diminuir esse plantio. Apesar do fumo ser o carro-chefe de remuneração daquela família, é por isso que as famílias plantam fumo. Ainda assim, ele tem que destinar uma área da propriedade à diversificação. E aí, uma produtora, ela planta figo. E ela veio falar com a gente num desses eventos. E o figo, quando tu colhe, ele solta um leite. E aquele leite gruda na pele, que é a mesma goma grudenta que o tabaco também tem. O tabaco também tem. E quando tu passa um creme na pele, e isso nos cremes protetores industriais também acontece com a graxa, né? Quando tu passa um creme na pele, no momento que tu vai lavar, qualquer coisa que esteja por cima derrete. E aí, um dos motivos que o pessoal gostou muito, isso a gente experienciou na prática do creme Protege, foi justamente ele lavar essa goma, né, que gruda nas pessoas. E aí a produtora, eu tô usando quando eu colho figo. Nossa! Porque pra mim adianta também. E aí a gente, essa é uma característica de um grupo de plantas, né, que tem essa característica de soltar um leite, né, quando quebra, seja na colheita ou na poda. E é um grupo de cultivo que a gente pode trabalhar. Outro que a gente recebeu foi do tomate. O tomate tem a folha, uma característica de urticária, assim, que ela realmente coça a pele. E ele, mesma coisa, eu vou usar pro tomate. E aí a gente, da própria diversificação e por ter esse contato próximo com os produtores, a gente escuta para onde que eles estão usando o creme, né? Legal. Porque a própria pessoa vai testando. E por isso que a gente também se esforça para manter esse relacionamento próximo, né? Que daí, dali vem essas ideias pra gente expandir. Porque não a gente criar um creme protetor do produtor rural. E aí ele utiliza porque ele quiser, né? Enfim, não como um EPI, aí, mas um equipamento auxiliar, né? Para o cultivo, né? Para atividade. E é dele mesmo que a gente vem escutando essas possibilidades que a gente pode explorar para alavancar mais ainda a Protege, né? E eu costumo falar até em mentoria e até em conversa informal que eu falo assim, a gente precisa tomar café da manhã com a nossa persona, né? Que é o nosso cliente ideal, personalizado ali mesmo. E quando eu falo isso é porque a gente precisa entender como é que essa pessoa acorda, o que ela pensou de manhã quando ela acordou, qual é a rotina, como a gente abordou aqui, né? Do próprio produtor, para realmente entender como é que a gente contribui na vida dessa pessoa, né? De fato, de forma efetiva. Então é muito legal porque vocês têm isso no DNA, né? Na veia, assim, correndo. A Protege está muito próxima do cliente, do produtor, entendendo também o impacto social, ambiental que vocês têm, né? Então isso é incrível, é admirável, assim. E sabe que eu tô cursando economia na URGS, né? E aí eu fiz uma cadeira esse semestre de extensão. E aí, a primeira etapa da cadeira foi sobre a gente entender por que a faculdade faz extensão. E aí, me trouxe uma reflexão muito importante, que vem de encontro a isso que tu comentou, que quando a faculdade vai fazer uma extensão, a gente acha que a gente está levando algo para lá. Mas, na verdade, a gente tem que escutar o que aquele público de lá quer, né? O que ele realmente precisa. Às vezes eu faço economia, eu vou levar uma planilha de organização financeira para mulheres em situação, enfim, e elas vão se organizar. Não, eu tenho que ouvir o que ela quer. Ou, às vezes, eles já têm uma super ideia,
né? E a gente subestima muito, o que eu quero dizer é isso, é que a gente subestima o público final, né? A gente acha que a gente está entregando algo. Mas eles têm muito mais a nos agregar do que a gente, no fim das Com contas, certeza. né? A gente, claro que vai entregar um valor pelo que a gente está oferecendo, mas a gente não subestima o produtor. É isso Exatamente. que é uma das coisas que nessa cadeira a gente aprendeu também. Que o público que a gente está indo fazer a extensão, eles têm muito mais a nos agregar do que a gente neles. Então, Eles são ter a essa fonte, humildade, né? Eles são a Exato. fonte. A gente tá ali para servir tem que a se essa alimentar disso. fonte. A gente tá ali para servir a Isso. essa fonte com aquilo que a gente escolheu servir também, né? E vem se capacitando para tal, mas é exatamente isso. E aí o produtor, ele que está trazendo para nós essas possibilidades de expansão. Se a gente se colocasse só numa postura de não, a gente vai desenvolver e vai entregar, Não. e é assim que funciona, nós aqui, eles embaixo, a gente não É. conseguiria ter essas experiências, né? Que com certeza vão ser diferenciais para a gente crescer. O creme, hoje ele é produzido em embalagens de quantas gramas? 300 gramas. 300 Foi gramas. o que a gente estudou para durar um tubo por produtor por safra. Então, é para trazer para ele um investimento único por período de colheita. Por período de colheita. Eu ia perguntar isso agora. Quanto tempo dura um tubo? Isso. Né? Essa é a Pra média. mim, Tá meu falando tamanho, com a Júlia, meu né? bem. Tá falando com ela. Claro que eu tenho 1,5 m. Vai durar um pouquinho mais. Exato. Então, aí algumas pessoas vai sobrar. Mas A ideia a é- média, né? O que a gente pode passar de média é isso. Um tubo por produtor por safra. Aí tem algumas, né, famílias que já trouxeram que 2 tubos para 3 pessoas é suficiente. Porque o produtor, ele não é uma rotina, a não ser que ele trabalhe, não seja o próprio produtor rural da sua propriedade, ele trabalhe como mão de obra, né, para outras propriedades, ele não tem uma rotina exatamente, tipo, todos os dias eu vou acordar, vou ir colher até o meio-dia, do meio-dia, depois da tarde. Se ele não é a pessoa que trabalha com a mão de obra, que aí realmente trabalha dessa forma, ele se organiza na sua propriedade. Isso está mudando muito, né? A forma como o produtor, ele se organiza na sua propriedade é muito inteligente. É realmente com métricas, é uma empresa mesmo, a céu aberto, mas é. E aí... Não é só sair fazendo... Exato, tudo que é né? jeito. Então, por exemplo, uma das estratégias que eu acho muito, muito legal, que eles entenderam que se eles plantam tudo ao mesmo tempo, eles vão ter que contratar mão de obra, porque no momento que começa a amadurecer, amadurece tudo ao mesmo tempo. E aí tu precisa colher. E aí contrata mão de obra. Então, agora a nova estratégia, planta uma área, depois espera um pouquinho, planta a próxima, que aí vai amadurecendo aos poucos e tu pode usar só a mão de obra familiar. Então, é uma estratégia, eles também pensam, né, nessas estratégias. E isso é muito legal, né, para contribuir. E o creme, ele também precisa participar dessa rotina, né? Por isso que acaba durando. É um produto, é uma empresa, é uma inovação totalmente centrada nas pessoas, né? E aí, pensando assim, por safra. A safra começa ali por que mês, mais ou menos? Então, nesse momento, eles preparam o solo, início do ano, né? Tá. E aí começa o cultivo das sementes. Tá. E aí tem o transplante para o solo. A colheita, ela começa a acontecer em setembro, outubro. Mas depende do clima. Então, isso a gente precisa aprender na nossa própria empresa também. Porque ano passado, começou outubro, a gente começou a futurar já. Porque já estava na colheita. Esse ano, o clima atrasou. Eles foram botar as sementes para o solo depois, quase 40 dias depois. Nossa. Então, o nosso pico de vendas também mudou 40 dias. Então, Ele se arrasta de acordo com... exatamente, porque a gente vende na colheita, né? Então, a colheita, o momento da colheita, ele é refletido com a questão do clima, como é que foi o plantio. E aí, mais ou menos isso, esse início de ano, esses primeiros 6 meses, é o tabaco, preparo do solo, cultivo das sementes e transplante. E os próximos 6 meses ali do meio do ano até o início, né? É a etapa daí da questão do desponte que precisa fazer, enfim. Mas a colheita mesmo é bem no verão, né? Bem no período do Exato. verão também. Novembro, dezembro, janeiro, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas E aí dura um vem- monte, né? O creme. Dura. Caramba. Ah, Considerando sim. que ele vai fazer 2 vezes por dia. É que ele Nossa. um pouquinho de creme espalha numa área grande, assim. E justamente porque a gente fez ele no formato de loção. Pomada, um pouquinho, tu passa, só arrasta um pouquinho só. E na URGS a gente fez esse teste, que é o teste de espalhabilidade. Tu consegue colocar a tua formulação dentro da classificação de pomada, loção, enfim, dependendo desse teste. E aí lá naquela é realmente
uma categoria, assim, uma métrica que a gente tem de que ele espalha fácil, né? É um teste, não é algo simplesmente dito, né? E aí, por isso que ele rende bastante, porque ele tem uma espalhabilidade fácil. Fácil, muito bem. Qual é o teu maior sonho para Protege? Pois é. Acredito que seja justamente a gente conseguir alcançar, né, o momento em que a gente fornece essa alternativa que a gente tem para o maior número de pessoas possível. Então, conseguir comunicar e chegar lá, né, que é o momento que as pessoas vão conseguir ser, a maioria delas, impactadas pela nossa solução. Hoje a gente não tem nem 1% do mercado usando creme protetor. E às vezes por desconhecimento, né, porque a gente já está com as nossas lojas na maioria das cidades produtoras de tabaco. E acho que o momento ideal, assim, o momento que a gente chegar, que é o nosso objetivo, é esse, em que a maioria das pessoas vão estar usando creme. E a gente fazer essa troca efetiva de capa para creme, ou então a pessoa poder realmente escolher, não porque não conhece, mas porque resolveu escolher o outro. Uhum. Então, o nosso objetivo é esse, assim, o sonho é alcançar esse momento em que a maioria das pessoas conheça a nossa solução. Porque esse pouco que já conhece é muito legal, sabe? A gente recebe, hoje mesmo, acabei de receber, publicar na rede social. Os feedbacks são muito bons, né? A gente sente que realmente está impactando, que está mudando, que essas pessoas estão sendo atingidas. E também expandir, né? O momento que a gente conseguir levar isso para fora do país, né? Que a gente consiga atingir as pessoas de lá. Acabei de mostrar para a Fran fotos de produtores no Zimbábue. E eles com uma capa que não é nem a capa que a gente tem aqui, mais grossa ainda. Nossa. Né? Então, mostra o esforço que eles estão tendo de achar alguma coisa, porque está passando mal. Então, quando a gente puder chegar nessas pessoas e dizer o que a gente tem para oferecer, acho que isso vai ser muito legal, sabe? Até mesmo pensando nessa internacionalização. E a expansão, né? O momento que a gente atingir mais cultivos, que aí aumenta o número de pessoas impactadas, acho que isso vai ser bem gratificante. Que legal. Que bom que a gente conseguiu falar com ela agora, né? Que eu acho que daqui a pouco... Daqui a pouco não sei. Bem difícil. Ainda bem que Rapaz. Vai ser bem difícil. Concorrido e tal. Ainda bem que a gente já garantiu o nosso... Da gente, né? Não vai, não vai, a gente não deixa. Não deixa. Não deixa. Muito bom. Bacana. Vai ser bem legal. Chegando no nosso final já. Quer fazer alguma pergunta? Não, né? Eu tô aqui estarrecida com esse nosso podcast. Dando uma aula, né? E por mim a gente pode ficar amanhã toda aqui. Então tu vai ter que encerrar, porque perguntas tem inúmeras e eu acho Minha que cabeça tá fritando. E tem grandes monte de histórias pra gente compartilhar aqui, né? Então podemos ficar amanhã toda, mas ok, vamos pro encerramento. Júlia, Oi. um recado pra quem quer empreender, pra quem é mulher, pra quem sofre, né, discriminação, pra quem é nova, pra quem não é tão nova, assim, que recado tu daria, assim, pra quem quer empreender e tá com aquele medo? E até se eu puder complementar, né, para quem, esse recado aí para quem de fato quer se tornar protagonista da própria história, né? Sim. Que acima de qualquer coisa as barreiras estão aí, mas quando, pelo menos a gente está frente a uma aqui, né? Quando decide ser protagonista, se é e se muda. Se muda o local, se muda o estado, se muda o Brasil, se muda o mundo. Eu acho que eu não poderia dizer muito diferente de ter coragem. Acho que o primeiro momento do empreendedor é a coragem de sair do que tu tá para investir naquilo que tu acredita e com certeza não fazer nada sozinho, né? Um dos momentos bem no início, assim, que a gente não tinha feito a patente ainda, a gente tinha esse medo, né, de vou falar, mas não, assim, a maioria das pessoas ela quer te ajudar, né? A gente pouquíssimas vezes a gente encontrou alguém que não fosse realmente querer ajudar e queria mais atrapalhar, mas a maioria, 99% das vezes a gente encontrou pessoas muito boas, porque a gente estava exposta. E o próprio aqui, né, o ambiente, a Ju, enfim, a nossa mentora, não fazer nada sozinho é uma das coisas que mais muda, assim, o patamar que tu tá para onde tu vai. Porque tu encontra mentores, tu encontra oportunidades, não subestimar esses convites. Então, muita coisa que a gente conseguiu foi uma palestra de... Enfim, o próprio Rogério, né? Quando eu conheci o Rogério Assis Brasil, foi num evento que umas gurias do Liberato convidaram a gente para falar sobre projetos que viraram empresa.
E assim, tá, mas eu não vou ganhar nada com isso financeiramente. Mas eu ganhei a oportunidade de conhecer uma pessoa que conhece uma pessoa e assim a gente E vai. assim vai. Então, não subestimar esses convites que às vezes nem parecem tão alinhados. As oportunidades, elas estão em lugares que tu ainda não achou. Porque se tu soubesse, tu já teria ido lá, né? Então, a gente tem essa postura de ter coragem, de falar com bastante gente e se munir, né, de pessoas. A gente sempre fala que se a Protege um dia não der certo, que não vai acontecer. Não vai. Se a Protege não der certo, foi por um monte de gente que confiou em nós. Não é só a nossa própria cabeça pensando que a gente... acreditando no negócio e a gente falhou, né? Muitas pessoas disseram sim pra nós, muitas pessoas disseram vai adiante. Então, tu te imune de gente assim, olha, pô, se eu te fizer errado, não sou só eu falei com muita gente. E a possibilidade de todas as pessoas estarem erradas é muito pequena, né? Então, ter essa coragem, falar com bastante gente e não subestimar as oportunidades. Porque... as portas se abrem. Às vezes não é exatamente a que tu queria, mas dali vem outras, né? A importância do network, né? E até, enfim, só para complementar, porque isso eu sempre falo e acabo falando bastante, mas eu acho que isso é importante, que quando a gente é novo, e aí vem da mulher, da pessoa nova, a gente não tem ainda dinheiro para se colocar numa posição relevante, a gente não tem poder, a gente não conquistou ainda uma posição importante. A gente, às vezes, não tem currículo, né? Experiência, porque a gente é novo. O que a gente tem de mais valioso nesse momento é a nossa credibilidade e o nosso network. Então, onde tu passar, tu tem que passar com uma boa impressão, porque as pessoas vão lembrar de ti. Então, a tua credibilidade, né? As pessoas acreditarem em ti, te recomendarem, e o teu networking, a quantidade de pessoas que tu conversa, é a coisa mais valiosa que tu vai ter quando tu é novo, né? Porque não envolve dinheiro, porque tu ainda não conquistou, não envolve poder, mas é o que tu é, né? E quantas pessoas tu te relaciona. Isso, pra mim, é bem valioso. Eu acho que eu deixo de última mensagem também pra quem tá começando, né? Ter credibilidade, não vai fazer bobagem por aí, falar mentira. É verdade. E acredita nas pessoas que podem te ajudar, que a grande maioria quer te ajudar. Que legal. Que legal. Bacana. Incrível. Muito Nossa. Bom. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Demais. Queria mandar um beijo, um abraço pro Rogério, nosso parceiraço, tá sempre com a gente. Pro Walter, né? Pro Walter, pro Natan. Pro Natan. Natan, um beijo pra ti. Meu Deus, vários. A Fran, que tá em todas essas com a gente, né? Cadê a Fran? A Fran tá aqui trabalhando. Inclusive, ela trabalhando. está aqui, pessoal. A Fran está aqui, A Fran está aqui, parceirona. ela só não participou porque ela tá no operacional. A gente vendeu hoje, precisa mandar. Tá, É assim que grandes negócios funcionam, Exato. né? Complementariedade. Exatamente. Fantástico. Não faz nada sozinho. Aproveita os contatos, aproveita o network. Muito bacana, né? Salve de palmas pra Júlia. Incrível, gente. Giovanazzi, Que podcast que teve foi com a esse, gente? Júlia, Obrigada, gente, pela Muito oportunidade. obrigado mesmo. Contem com a gente também Tava pra demais. estar aí, enfim. Sempre que precisarem, a gente tá à disposição pra vir conversar com o pessoal. É uma honra estar aqui. Obrigada, esse Labcast Top, maravilhoso. minha parceira. Gostou? Meu Deus, maravilhoso. Muito bom, Quando né? é que eu volto? Essa é a pergunta, né? Teremos mais, né? Obrigada, Júlia, Júlia. também por estar aqui com a gente. É Eu que agradeço. incrível esse momento. Obrigada, Ju, por ter sido a Eu nossa que mentora, agradeço. né? Reforçado naquele momento que foi importante de que a gente devia persistir, né? No nosso core business. Eu acho que isso foi tu que trouxe, então também é reflexo do programa, é reflexo dos ambientes que a gente está. Obrigada. Que Eu que bacana, né? agradeço. A Júlia aí começou a vender com 8 anos de idade, depois eu vou perguntar pra Fran se ela superfaturou as figurinhas ou não. É, como é que foi? Se ela revendeu Se depois? a Fran me Entendeu? pagou também, tá? Porque eu tinha o caderninho. Ai. Da Se inadimplência. bem que se ela Ai, tiver ai. essas figurinhas depois desse podcast de hoje, essas figurinhas vão supervalorizar, Vão né? valer mais, né? Vão valer mais. Vendeu em real ou em dólar? Na época. Bitcoin. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu que Obrigado, agradeço. Ju. Tamo junto. Lembrando que as inscrições para o nosso Startup Lab estão abertas e ficam abertas aí até final do mês de fevereiro, onde em março a gente inicia o nosso primeiro ciclo de aceleração de 2025. O link está na tela aí. Esse foi nosso primeiro episódio desse ano. Teremos mais. Acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.